E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a convite da Cineflix eu fui conferir o filme Os Estranhos, capítulo 1, dirigido por Renny Harlin. E galera, assim, a galera na internet tá em massa detonando esse filme, dizendo que foi o pior lançamento do ano, dizendo que esse filme é podre, que é um péssimo filme de suspense, etc, etc, etc. E eu já vou adiantar pra vocês de que eu não achei esse filme tão ruim assim como a galera tá falando, não. Mas isso também não quer dizer que eu tô dizendo que esse filme ele é maravilhoso e excelente não, tá? Só pra contextualizar vocês, esse filme na verdade é um reboot de um outro longa que foi lançado lá em 2008. E aí, mesmo antes desse primeiro capítulo ele ser lançado, já havia sido anunciado de que esse universo aí de Os Estranhos, ele seria uma trilogia e que já foi toda finalizada, ou seja, esse primeiro filme foi lançado, no final do ano a gente vai ter o lançamento do segundo capítulo e no início do ano que vem a gente vai ter o lançamento do terceiro e último capítulo. E aí nesse filme a história é de que a gente vai ver um casal que tá viajando aí pela estrada para poder comemorar o aniversário de namoro e aí decidem parar em uma cidade local para poder fazer uma boquinha e comer alguma coisa. Só que aí quando eles voltam pro carro, eles percebem que o carro deu problema, não tá ligando, e aí eles vão precisar passar a noite nessa cidade em uma casa alugada. Só que o problema todo é que durante a noite, 3 estranhos mascarados, eles acabam invadindo a residência e acabam tocando o terror no casal sem nenhum motivo aparente. E aí galera, antes de qualquer coisa, deixa eu começar defendendo meu ponto de vista do porquê que eu acho que Os Estranhos ele não é um filme tão ruim assim como o pessoal tá dizendo. Isso porque eu acho que no início do longa, os 40 minutos iniciais, ele consegue criar uma atmosfera de suspense muito, mas muito bem elaborada. Vejam só, a forma como o suspense, como a antecipação foi criada, ela foi realmente muito bem elaborada e isso fisgou a minha atenção, fez com que eu realmente ficasse ansioso e curioso para poder saber onde é que essa história ela iria me levar. Entretanto, é aquilo que eu falei, não é porque eu achei que no início da história a gente teve uma criação de uma atmosfera interessante que de fato esse filme ele seja realmente maravilhoso e incrível assim. Isso porque, galera, conforme a história vai passando, a gente vai vendo que o roteiro ele é pobre, que ele não tem tantos elementos assim para poder sustentar uma história de 80 minutos, por exemplo. A história ela vai se arrastando, vai se arrastando, vai se esticando e a gente percebe que não tem tantas ideias inovadoras assim. Ou, como eu gosto de chamar, a gente tem um roteiro preguiçoso. Mas por que não tem elementos? Por que eu tô dizendo que é um roteiro preguiçoso? Porque, na verdade, a trama desse filme, ela vai se basear única e exclusivamente em uma coisa, que são as atitudes estúpidas e burras que os nossos protagonistas eles vão tomar ao longo desse filme. E olha, galera, eu devo salientar que são muitas, mas muitas atitudes estúpidas que a gente vai ver nesse filme. Veja só, em filmes de terror e suspense, a gente meio que tá acostumado a ver os personagens terem atitudes estúpidas e burras. É do tipo, tá todo mundo lá junto, sendo perseguido por um assassino e a galera diz, vamos nos separar. Ou então, pegam a arma, tá lá com a arma e aí deixa a arma no canto e vira de costas. Ou então, a pessoa tá num lugar escuro sendo perseguida por alguém e ela começa a gritar do nada. Essas são apenas algumas das burrices que a gente já viu em vários filmes de terror e suspense ao longo da história do cinema. E olha que nesse filme a gente vai ter uma salada de frutas de todas as atitudes mais burras e mais dementes que um ser humano poderia ter. Olha só, eu entendo que assim, em uma situação de estresse, uma situação de perigo, a gente até pode tomar uma atitude ou outra que depois a gente analisa e diz, pô, que burrice que eu fiz. Mas nesse filme é um abuso. É um abuso à intelectualidade de quem tá assistindo, porque a gente sabe que nenhum ser humano na face da Terra tomaria as atitudes que esses personagens tomam. Como eu falei, o roteiro ele não tem uma coisa brilhante assim, não tem ideias inovadoras para poder fazer com que a trama ela ande. Então, se os personagens eles não tomarem as atitudes burras, não tomarem as atitudes estúpidas, a história desse filme ela simplesmente não se desenvolve. Então, aquelas atitudes de posicionamentos questionáveis que a gente diz, ah, meu amigo, pelo amor de Deus, ninguém faria isso. Isso acontece para que o filme ele possa se desenvolver. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que a direção desse filme tenha acertado muito bem em criar uma atmosfera de suspense que realmente me deixou aflito em alguns momentos, por mais que eles tenham conseguido fazer isso, essa atmosfera criada ela não é suficiente para poder sustentar um filme que tem várias escolhas erradas de roteiro ao longo de 80 minutos. Uma teoria que eu criei na minha cabeça depois de ter assistido esse filme foi o seguinte, foi de que esse filme ele acabou servindo como uma introdução para o que tá por vir no futuro, sabe? É como se fosse assim, eles queriam mais introduzir personagens, eles queriam meio que mostrar algumas coisas para que o desenvolvimento dos 2 outros capítulos eles sejam um pouco mais aprofundados, que a gente tenha elementos um pouco mais interessantes. Mas isso é aquela história assim, fonte da minha cabeça. Isso é uma coisa que eu acho, mas que eu não tenho certeza. Eu tipo meio que espero
para que os outros 2 filmes eles sejam melhores. Talvez essa história que está querendo ser contada, ela não seja uma história para 3 filmes, por exemplo. Eu acho que 2 filmes ou então um filme um pouco maiorzinho, ele daria conta. Isso porque esse primeiro capítulo, ele poderia ser facilmente resumido em 30 a 40 minutos de um filme de 2 horas, por exemplo. Mas é aquela coisa, né, gente? O dinheiro, ele fala muito mais alto. Então, para a produção, para o estúdio que produziu, é muito mais vantajoso estar fazendo 3 filmes, 3 lançamentos no cinema que vão fazer com que as pessoas, né, comprem ingresso e isso gere dinheiro. Então, é muito melhor fazer 3 filmes do que apenas fazer um filme só. Mas mesmo com esse problema de roteiro, eu confesso que eu gostei muito da atuação de Madelaine Petsch, que é uma atriz que eu gosto demais. Eu conheci ela na série Teen Wolf e nesse filme eu achei que ela conseguiu entregar uma Final Girl interessante. Ela foi uma Final Girl boa, mesmo com toda a limitação de roteiro, mesmo com todos os problemas de ser uma história muito rasa, de não ter tanto desenvolvimento assim. Eu achei que Madelaine, ela conseguiu entregar aquilo que o filme precisava. Agora, eu não posso dizer a mesma coisa do par dela, que é interpretado por Froy Gutierrez. Froy Gutierrez, galera, ele tá longe de ser um ator ruim. Ele não é um ator ruim, mas também ele não é um ator bom. Pois é uma atuação assim, é um personagem que se ele estiver presente na trama, tá, beleza. Mas se ele não tivesse presente, não faria diferença nenhuma. Sendo assim, galera, Os Estranhos capítulo 1 é um filme que tem um início muito bom, que consegue criar um suspense bem interessante, mas que ao longo de seus 80 minutos, ele mostra que realmente possui um roteiro muito, mas muito fraco. E isso talvez porque a história que a galera tá querendo contar é uma história relativamente curta, mas teve que ser esticada para que ela se transformasse em uma trilogia. Por isso eu e Iago dou 2 almofadinhas pro filme, porque a gente tem uma protagonista bem interessante, que mesmo apesar de qualquer limitação, ela consegue entregar aquilo que a obra está precisando, e a gente também tem uma construção de suspense muito bem feita no início do filme. É claro que pelas escolhas erradas de roteiro, pela falta de elementos do roteiro, esse filme ele acaba caindo em um típico clichê de filme de terror de uma qualidade não tão boa assim. Entretanto, galera, eu acho que tem potencial aí, principalmente porque eles conseguiram construir muito bem essa atmosfera de suspense, de antecipação, faz com que a gente fique nervoso. Isso foi muito bem construído, mesmo em um filme que tem um roteiro muito fraco. Então eu acho que potencial existe para ser uma boa franquia de suspense. É só agora no 2º e 3º capítulo eles continuarem aí nessa parte que eles acertaram, mas que esse roteiro ele seja refinado para que a gente tenha elementos bons de narrativa, para que a história ela realmente se desenvolva em cima da competência dos roteiristas e não da burrice dos nossos personagens. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!